In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então aí, caríssimos, no sábado da vigília de Pentecostes. Eu preparei a missa para rezar também a oração de Nossa Senhora e antes eu lembrei, e na hora esqueci. Porque o horário da missa não é por causa da vigília. Esse horário, nós estamos celebrando nesse horário por causa da visita de Nossa Senhora. Hoje é dia 27, né? Então, Nossa Senhora para nós é como nem o Espírito Santo. Ninguém a vê, ninguém a ouve, mas nós acreditamos. Ela vem mesmo, né? E tem vindo assim todos os meses visitar-nos. E nos é tão importante esta visita. Mas é complexo, é difícil de falar hoje, queridos. É sempre difícil. Hoje parece ainda mais, talvez amanhã seja pior. Mas muito bem. Então, sim, eu vou direto ao fim que está no meio da palavra. O que está no meio da palavra. Naquele dia, disse Jesus, naquele dia. De que dia ele está falando? Alguém pensará no dia de Pentecostes? Alguém pensará no dia da ressurreição? Alguém pensará quando? Naquele dia. Naquele dia vós acreditareis, porque assim, como é que disse Jesus? Naquele dia conhecerei, assim, naquele dia a comunhão entre eu e vós e eu será, deixa eu traduzir a palavra de Jesus, será plena, porque vós conhecereis que eu estou no Pai, que eu vim do Pai. Aqui Jesus está falando daquele dia que nós esperamos, o nosso dia, o dia que nós esperamos, o dia do retorno de Jesus. É só neste dia que tudo acontecerá em plenitude. Pentecostes em plenitude. A ressurreição de Jesus em plenitude. Não ressuscitou ainda. A ressurreição de Jesus em plenitude. A nossa redenção em plenitude. E tudo acontecerá num dia só, numa hora só, num como diz a Escritura, num piscar de olhos. Né? Num piscar de olhos. Tudo se realizará. Até lá, mas eu sinto dizer isso, nós estamos mais ou menos como aqueles discípulos, eram discípulos, vejam, na epístola, Paulo encontrou aquele grupo de homens, 12, quantos nós somos mesmo de homens aqui? Dá 4, 5, você contar eu, né? Então, estamos em menor grupo do que o grupo que Paulo encontrou, né? Então, eram discípulos, mas nem tinham ouvido falar no Espírito Santo. Olha, queridos, eu diria isso de muitos discípulos, né? E já batizados, agora estou falando de discípulos já batizados, né? Já batizados, né? Que nunca ouviram falar, ao qual nem o Espírito Santo nem Jesus se manifestou. Então, sim, essa palavra. Mas tem uma outra palavra. Né? Hoje apareceu o outro Consolador, hein? Lembra que eu falei sobre isso? O outro é o Espírito Santo. Mas uma palavrinha diferencia esse outro Consolador. Porque Jesus está no vai e vem, né? Estava lá com o Pai, encarnou, estava conosco, morreu, veio conosco, ressuscitou, subiu ao céu, foi de novo. Ele está no vai e vem, Jesus está no vai e vem. Mas o Espírito Santo diz, permanecerá eternamente convosco. Sempre. Não há esse vai e vem, não há esse intervalo. Ele permanece sempre conosco. E contudo, os dois, ambos, digo, Jesus e ele, porque Jesus disse também, eu voltarei a vós. É difícil para Jesus ficar longe de nós. É difícil para Jesus. É muito difícil para ele. Pensa que é fácil, não é fácil não.
para Jesus. Por isso ele diz, eu voltarei a vós. Vem na forma do Espírito, vem com o Espírito, vem com o Espírito. Então, e sim, isso caracteriza a presença dos dois, isto é, do Espírito Santo e de Jesus, que nós não ouvemos. Aqui, ambas as leituras dizem que o mundo não o vê, não vê o Espírito Santo e não vê Jesus. Né? Como se vê o Espírito Santo? Essa é a grande questão. Como se vê o Espírito Santo? Como se vê que Jesus ainda fica conosco, está conosco. Tem uma... Deus me livre, esqueci de dizer isso. Tem uma palavra que se diz e se repete tantas vezes, observando os mandamentos, aqueles que observam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. Só estes, queridos, só estes. Só aqueles que guardam. Fia, no pecado não, viu? No pecado não. Mas aqueles que guardam, lutando que seja e peleando como for, mas que guardam os mandamentos. A estes o Senhor se manifesta. Esses conseguem perceber os dons, os carismas, a presença do Espírito Santo. Eu vou ter que dizer uma coisa aqui, digo com coragem. Hein? Sim, esses falarão línguas. Hein? Esses terão os dons do Espírito Santo. O pessoal despreza muito, demais, a renovação carismática católica. Despreza demais. Né? Até porque, bom, hoje em dia, então, mas, sim, a bem da verdade, pensando na leitura da missa de hoje, do ofício de leituras, recordando o ofício de leituras, viram como é que disse o autor aqui, um autor africano desconhecido, século IV, não é século VI, século IV, bem antigo, em 300 e pouco já. E parece que ali, segundo ele, os dons, aqueles dons do Espírito Santo, nós amanhã vamos dizer que vieram sobre os apóstolos, né? Agora é a glossolalia, né? É de falar outras línguas, né? Falar e entender línguas estrangeiras. Né? Sai falando aí, línguas estrangeiras. Parece que já não era assim tão frequente na igreja. Tão frequente, eu digo porque nunca deixa. Sempre tem aqueles que os quais o Espírito Santo orna também com esse tipo de dons. Mas você quer a oração em línguas. Você quer a oração em línguas já. E diz ele, e dá um nó, e diz, não, mas nós falamos todas as línguas, porque a igreja está presente entre todos os povos. Louvamos a Deus em todas as línguas. Mas a verdade é esta, queridos, e sejamos corretos e sinceros. Seria bom que a igreja inteira pedisse o dom de línguas, né? E de rezar em línguas. Assim como nós vemos, e tantos criticam, na renovação carismática. É um sinal da presença do Espírito Santo. Então, temos os mandamentos. Temos os mandamentos. Guardar os mandamentos é sinal da presença do Espírito Santo. Não se conhece o Espírito Santo. E nem se guarda a presença de Jesus se não se vive, não se guarda os mandamentos da lei de Deus. Isso é imprescindível. Pobre humanidade hoje, que desconhece. Eu estou lembrando de um discurso que ontem eu acho que fez o antipapa, esse Francisco aí. Ele disse, alguém soltou uma piada quando ele entrou, uma piada em espanhol, e uma piada corrente, conhecida em Buenos Aires, na Argentina. E aí ele falou, Francisco, dizendo que o Espírito Santo é uma bagunça, ele usou essa palavra, é uma bagunça, uma desordem. Esse homem é louco, né? Esse homem é doido, é louco barrido. Então, mas sim, desconhecem o Espírito Santo. O mundo e essa contra-igreja desconhecem o Espírito Santo. Porque não querem guardar, não amam os mandamentos de Deus, não amam,
Já não falo em guardar, mas pelo menos amar, entender e querer eles para a vida. Não amam os mandamentos de Deus. E desprezam os dons do Espírito Santo. Cuidado aí, aqueles que desprezam o dom de línguas, desprezam os dons do Espírito Santo. Não conhecem nem a Jesus, nem o Divino Espírito Santo. Esse mundo desconhece. E é por isso que, agora sim, se meteu nessa bagunça que está, nessa escuridão, nessa treva tremenda, nessa desordem, ele fala em desordem, nessa desordem imensa que é esta contra a igreja, que é o pensamento tenebroso de Francisco com a sua contra a igreja, e esse mesmo pensamento tenebroso e confuso que gere o mundo. O que esse mundo está nos prometendo? Ainda ontem, de novo, eu escutava o Klaus, como é o nome dele? Schwab. Klaus Schwab falando, gente, eles estão dispostos, eles já estão invadindo o nosso pensamento e os nossos sentimentos, já estão invadindo, hein? Já estão invadindo. Se Deus não agir logo, e não agir fortemente, daqui a pouquinho não teremos mais domínio sobre nós. Imagina, não poderemos sequer amar os mandamentos de Deus. Né? Começaremos a desprezar os dons do Divino Espírito Santo. Hein? Pode imaginar aqueles que querem ser discípulos de Cristo, dominados de tal modo por esse horror desses demônios, dessa gente, que não conseguiríamos mais sequer amar os mandamentos de Deus e honrar os dons do Divino Espírito Santo. Hein? Terrível. Não, Deus tem que agir. Tem que agir logo. Não pode esperar 1000 anos, viu? 10 anos? Não pode esperar 10 anos. Não pode esperar 10 anos. Não pode. Não pode esperar 1 ano. Não pode. Se esperar, os discípulos estarão tão confusos quanto estavam aqueles que, afinal, só tinham ouvido falar o nome de Jesus e ainda estavam vivendo sob o batismo penitencial de João. Não conhecendo a Jesus nem ao Espírito. Já Jesus sabia o nome. Tantos só nominalmente hoje citam Jesus e o Divino Espírito Santo. Então, queridos, nessa vigília de Pentecostes, nos ajoelhamos diante de Nossa Senhora, lembrar dela, né? Nos ajoelhamos diante de Nossa Senhora. Assim como amanhã, ela no meio dos apóstolos, como que é o para-raio que atrai e reúne o Espírito Santo para distribuí-lo sobre a igreja, assim ela também no meio de nós. No fim do mundo, no fim dos tempos que nós estamos vivendo, né? Porque senão os homens farão isso, eles já estão com seus aparelhos tudo aí para cima para nos fulminar com todos os seus raios maléficos. É isso, queridos. É a 5G, são esses satélites todos. Quantos milhares? O Klaus ainda disse que estava subindo agora quando esteve aqui em São Paulo, milhares que eles estão fazendo subir para dominar a nós, os nossos, todos eles. Se não vier os raios do Espírito Santo, os fogos do Espírito Santo, virão os raios do demônio, que essa gente já preparou. Né? E já ninguém mais nos poderá defender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de continuar amando os mandamentos e honrando os dons do Espírito Santo. Senão somente Deus mesmo, só Deus para nos acudir, só Deus para nos acudir. Peçamos isso instantemente a Nossa Senhora hoje, que nos visita. Que ela apresse esse dia bendito, naquele dia, disse Jesus. Que ela apresse esse dia bendito, em que já não haverá mais segredos entre nós e Deus. Porque veremos Jesus, porque veremos o Divino Espírito Santo, porque veremos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.